Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos no final do ano. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o último programa Mais Saúde do ano, mas o primeiro programa Mais Saúde também deste próximo ano. Então, eu tinha que fechar o ano com chave de ouro. Por isso que o meu convidado de hoje é o meu queridíssimo doutor Juliano Pimentel. Bem-vindo, meu querido. Obrigado. E obrigada por estar aqui em São Paulo para esse programa. Vamos lá, querido. Pedido da Canção Nova, tamo junto. Gente, o Juliano, Deus fez com que nós cruzássemos o nosso caminho de uma maneira assim realmente fantástica, né? Foi assim surpreendente e nos marcou profundamente. Quando eu vi você, a primeira coisa que eu sabia, a gente já conhecia, porque na nossa família a gente já via Canção Nova há muito tempo. Mamãe já tinha me dado seus livros. Mamãe, hein? Mamãe já tinha me dado seus livros e eu já cheguei até a te chamar de doida, eu confesso. Na época que eu não tinha a clareza que eu tenho hoje, Gi, eu achava você radical. E eu acho que o mais engraçado é como Deus ensina pra gente ao longo da nossa jornada, que esses aspectos, essa transformação, essa evolução constante faz parte desse crescimento, tanto pessoal quanto espiritual que a gente tem. E logo depois eu vi, gente, não é que ela falava tudo certo e eu doido, estava eu que não enxergava o negócio? E as situações com as quais a gente aprende, né? Então, quando no final da faculdade de medicina eu fui diagnosticado celíaco, ou seja, o intestino estava sangrando em 7 pontos por conta de glúten e coisa e tal, aí eu comecei a estudar. Acabou que eu virei mais radical ainda. E eu acho que com essa situação eu aprendi muito, tanto a questão de nem só de pão o homem viverá, aquela máxima que a gente coloca que posso tudo, mas nem tudo me convém, título do seu livro exatamente, e isso é muito claro, né, Gi? Mas o problema é que, infelizmente, na maioria das vezes, a existência do ser humano, ele só entra numa curva de aprendizado mediante o sofrimento. Exato. A gente pode aprender pelo amor, mas na maioria das vezes, infelizmente, por falta de sabedoria, a gente aprende pela dor. É verdade. E a gente vive num Brasil onde, infelizmente, é um país de analfabetos funcionais. É um país de pessoas que querem se transformar, mas não sabem nem estudar. Querem ter essa possibilidade, mas não sabem como. E hoje, e você sabe muito bem disso, uma coisa que a gente faz do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre é se alimentar. Sim. E a gente é fruto disso. Se eu perguntar pra você, o que fez você chegar onde você está hoje e sair de um bebê a ser você, Gi? Exatamente, foi a nutrição. Foi tudo que você colocou pra dentro. Uhum. Então eu costumo dizer, de uma forma muito carinhosa, que assim como Deus fez a gente, Ele colocou aquela centelha divina em cada um de nós, e além de criaturas, nós somos criadores. Nós somos criadores da nossa própria existência a partir das nossas escolhas. Exato. E as pessoas precisam entender que cada coisa que entra para dentro ou agrega ou desagrega. Ou é bênção. Ou aproxima ou afasta do sagrado. Não, exato. Entende? Igual eu comentei com você e conversei no meio dessa feira, eu brinquei e a gente falou assim, eu lembro do que eu te falei naquela entrevista, eu falei assim, repara que quando a gente come um doce, você comeu um pudim, isso te afasta do sabor do que Deus criou. Exato. E se você for comer uma fruta depois, ela não tem o mesmo sabor. Exato. Exatamente porque a papila gustativa está anestesiada, ela está viciada com açúcar. E com a frase do Murilo, Deus não fez nada doce e gordo. Ou é gordo ou é doce. Gordo e doce não é de Deus. Não é entendeu? de Deus. E você sabe, quando nós tivemos esse encontro maravilhoso, e eu lembro que você fez um vídeo, um live naquela hora. Live na hora no Facebook. Que está disponível lá ainda. Vou botar no YouTube, pessoal. Vou botar. Fica mais fácil de achar. Gente, muito divertido. O que mais foi fantástico naquela gravação, e tocou a todos nós, inclusive os meninos que estavam filmando, foi o detalhe que quando você falou que o que mais
foi a sua maior dor, justamente quando você se viu celíaco, era de não poder mais comungar. Ele falou isso chorando, gente. Eu segurei hoje para não chorar. Não, mas o olho brilhou. Eu lembro, porque na época foi bem doído, porque quando eu falava disso com todo mundo, as pessoas falavam de pizza, disso, daquilo, eu tava nem aí pra pizza. Tava nem aí pra pão, eu já não me dava bem com isso, eu me sentia inchado. E naturalmente isso saía da minha vida. Então assim, pra mim realmente o que era importante, pra quem vive a fé que tem e leva isso e deixa Deus conduzir a gente das formas, eu falo assim, então tá bom. E aí eu aprendi uma coisa muito importante, Gi. Acho que a maior coisa que eu aprendi com isso foi apreciação. Menos expectativa e mais apreciação. Não é do jeito que a gente quer, é como tem que ser. Dentro da inevitabilidade do presente que a gente tem, a única coisa que a gente pode fazer é correlacionar e corrigir o significado que a gente dá à situação que a gente vive. A gente não pode nada além disso. Qual o controle? Se você pegar a pior situação da sua vida, a que você considera mais dolorosa, você não tem como mudá-la ou extirpá-la da sua vida. Você só tem como ressignificá-la. Exato. Ou seja, eu costumo brincar dessa forma. Perdi meu pai com 11 anos de idade. Ele morreu há 25 anos atrás. E eu costumo dizer que foi um dos maiores presentes que Deus pôde dar. Difícil, né? Sair da boca de alguém isso. Eu falo porque com isso eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade para ajudar minha mãe em casa. A gente começou, eu e meu irmão vendíamos queijo de porta em porta. E eu vendi queijo até o final da minha formatura de fisioterapia. Olha. No meio da formatura de fisioterapia, como eu já trabalhava desde criança, eu virei estivador. Carregava saco de açúcar em porão de navio. Uau! Depois eu decidi abrir meu primeiro pilates. E a gente foi e fez os trancos e barrancos na família para abrir o primeiro negócio. Depois, dentro desse negócio, eu conheci pessoas fabulosas que eram donos de mega empresas gigantescas, de multinacionais gigantescas, e que viraram para mim e falaram, você tem horário 6 da manhã? Aí eu falei, a partir de hoje eu tenho, vem. Olha. E aí foi, adivinha que era a minha turma? Um padre e 2 empresários. E por 3 anos essa turma foi o maior presente que eu recebi. Então, depende de como a gente olha o que Deus dá e enxerga as mensagens, porque a todo momento a vida nos dá situações. Quem determina se ela é boa ou não somos nós. Exato. E é essa a principal mensagem que a gente tem que trazer enquanto profissionais de saúde hoje, que estão ligados diretamente com a prevenção no nosso país. Porque se a gente for botar minimamente, tá? Minimamente, 90% dos problemas são preveníveis com a alimentação. É verdade. 90%. É verdade. Agora, depois que eles se instauram, que você tá com um copo cheio e uma gota o transborda, aí já é mais difícil de você restaurar essa instituição, essa unidade do corpo. Agora, o que eu fico encantada, e é onde eu vejo, e você seguramente mais até do que eu, porque você é médico, né? Porque além de fisioterapeuta, depois você foi fazer medicina, não é isso? Tem uma história linda. E eu vejo a resiliência do corpo humano. Como o corpo humano, ele vai se adaptando, o que ele quer sobreviver. Deus nos faz, Deus nos quer, Ele faz de tudo para a gente estar sobrevivendo. Mas tem uma hora que o copo transborda. E é justamente nisso que esse programa hoje a gente quis fazer. Exato. Por quê? Esquece, hoje é o último dia do ano. Não olha para trás, Jesus não diz... me siga, não olha para trás. Exatamente. Pega a sua cruz, claro que a gente pega uma cruz, porque não é fácil, né? A gente deixa muita coisa naquele momento, aquilo é cruz, depois não. E aí você vai começar um novo momento. Então, o segundo bloco, a gente quis justamente dar essa introdução para que no segundo bloco o Juliano coloque e recheie com várias possibilidades para você ressignificar. Exatamente. Né? Tudo aquilo que não era... Que começou já com um insight aqui agora para vocês, literalmente. Exatamente, entende? E é o que você fala. E eu queria dizer dessa resiliência, porque tem gente que fala assim, mas para mim não tem mais jeito. Tem, porque tem coisa que não tem cura, mas tem controle, não tem? Não é assim que a gente fala? A única coisa que não tem jeito é para Deus pecar, o resto a gente dá jeito. Exatamente.
exatamente. Mas, ai, Juliano, você não sabe como a gente queria você nesse programa hoje, sabe? Porque essa importância da gente terminar o ano com uma expectativa para que 2019 possa ser realmente aquilo que Deus quer para cada um de nós. E é aquilo que eu digo, somos templo do Espírito Santo. Nós somos, assim, é através desse corpo que você vai ouvir Deus e vai conversar com Deus. Então, se você não está com a sua frequência adequada cerebral, porque você está cheio de aditivo alimentar e mudando a química do cérebro, e você está agitado e não consegue parar para ouvir, tem jeito. Vamos fazer isso em 2019. Sim. E o Juliano vai dar essa dica preciosa para nós hoje. Pode contar comigo. Mas nós estamos indo já para o intervalo, lembrando que nós não vendemos espaço publicitário, por isso que a gente pode falar tudo que fala, né? Exatamente. Mas por quê? Porque esta obra é você, sócio evangelizador, que espontaneamente ajuda. Então nós estamos aqui, né? Estendendo as mãos, hoje é o último dia do ano, né? E vamos ver, assim, essa campanha sempre fechar, né? Que todas as campanhas de 2019 sejam plenas. Com certeza. E recheadas de abundância. De abundância, mais que 100%. Vamos para o breve intervalo e voltamos já já. Retornando o programa Mais Saúde, que hoje encerra com chave de ouro o ano de 2018. Para começar um 2019, que o Dr. Juliano Pimentel vai nos contar, assim, tudo que devemos estar fazendo, que atitude tomar, que postura ter para enfrentar esse novo ano que começa. Bom, eu acho que na primeira instância a gente tem que começar pelo começo. E eu acho que na maioria das vezes as pessoas se prendem, tá, a padrões que elas mesmas criaram. Como eu citei no bloco anterior, sobre o que eu tinha criado em relação à limitação da comunhão. Qual a possibilidade que se abre mediante uma situação? Você fechou com pegue tua cruz e me acompanhe. O que é uma cruz, se não uma dor que você não soube significar como uma possibilidade de crescimento? Uma outra frase que normalmente está na boca de muitos de nós católicos é: nossa, quanto mais eu rezo, mais provação me aparece. Não, é porque quanto mais consciência você tem, quanto mais espiritualidade você tem, mais profundo é o seu olhar. E na verdade, quando você olha de uma forma profunda e você consegue se desconectar da sua expectativa do que você quer e sim se conecta com a sua essência verdadeira, as coisas naturalmente começam a acontecer de maneira melhor, tá? Nós temos o hábito de querer determinar tudo. E sim, metas são importantes, mas ao longo da nossa vida e de qualquer um dos telespectadores, nós criamos metas que foram completamente destruídas. Se tudo que você tivesse sonhado e desejado na sua vida com 18 anos acontecesse agora e Deus realizasse tudo, você provavelmente não conseguiria nem suportar. Verdade. Então, a maioria das pessoas, dependendo da fase, do ciclo de vida e da experiência que tem, deseja algo baseado na sua expectativa do que ela quer que aconteça, baseado na experiência que ela tem. Agora, isso não é o que nos leva para um outro patamar. O que nos leva para um outro patamar é exatamente apreciar o momento que você tem hoje, com as ferramentas que você tem hoje, para você reconhecer que no presente você tem todas as possibilidades necessárias para ser plenamente feliz. Porque felicidade é um estado interior. A gente não pode colocar a felicidade no marido, porque nem sempre o marido vai estar aqui. No pai, porque nem sempre o pai vai estar aqui. Na mãe, porque nem sempre a mãe vai estar aqui. Quantas pessoas se tornam depressivas simplesmente por perder um ente querido? Por conta de uma traição, por conta de qualquer fator que quebre o padrão de felicidade que ela tem. Que ela criou. E que quem criou? Quem criou o próprio modelo de mundo? O próprio indivíduo. Exato. Então, a primeira análise é olhar para dentro. Você não é seu corpo, muito menos a sua mente. E aí é que dá um nó na cabeça das pessoas. O seu corpo nada mais é, como falou no primeiro bloco, do que um acumulado de células que criou. Mas você é o seu corpo? Não, você é muito mais do que ele. Você pode falar que o templo do Espírito Santo em si é a carne?
Você pode afirmar com toda certeza? Eu não ouso dizer isso, porque vai muito mais além. É como dizer que a igreja é o prédio. Exato, exatamente. E aí quando a gente pensa, vamos mais além, e é onde dá o nó. E o que é sua mente, a não ser um acumulado de memórias que você teve ao longo da sua vida e dependeu de onde você foi criado, das experiências que você teve. E que aí você tem um Alzheimer e isso apaga. E você não deixou de ser você. A sua essência é você. O seu espírito ainda reside. Agora, como você se conecta com o seu eu sagrado? Quando a gente busca essa deve ser a maior meta de todo indivíduo. Descobrir quem verdadeiramente você é. É um desafio de vida. É o cerne que vai ser o nosso 2019. Exatamente. E aí eu coloco aqui uma frase, Gi, que aconteceu pra mim exatamente naquele caminho que eu te conversei no camarim. Toda identificação gera limitação. Grave isso. Quando você se identifica com uma ideia, com algo que você botou na cabeça, isso te limita. Verdade, te engessa. E se você se engessa, você não está na possibilidade única, porque o ser humano, o que todo ser humano quer? Está conectado com a fonte de vida, do que há de sagrado, e expandir constantemente. Ele tem que progredir em algum aspecto espiritual. Por que na velhice normalmente se expande espiritualmente? Porque eu não tenho como mais expandir em outros quesitos, ou pelo menos assim ele acredita. Então eu vou expandir no espiritual, porque ele tem que estar em constante expansão. O ser humano sempre tem que expandir e sempre tem que estar conectado com uma força sagrada que o alimenta. Essas duas coisas são base para todo ser humano. E quando nós nos conectamos com isso, aí sim as coisas começam a fluir. Quando a gente se conecta em ter verdadeiramente uma meta, vamos jogar para a saúde, eu quero recuperar a saúde na minha vida. Você se propôs a se identificar com a sua saúde, seu bem-estar, cultivar o templo do Espírito Santo de uma maneira simples que a gente é, limpar a casa com a mente. A maior ferramenta que existe, e todos que me seguem sabem disso, eu coloco que o jejum é uma possibilidade de transformação da humanidade. Não só. E eu costumo dizer que o jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. Verdade. Ele demonstra a vontade do ser porque você tem que se abster. Você tem que se abster das suas condições. Você tem que se abster das suas vontades, pois nós somos movidos por compulsões na maioria das vezes. E por querer estar no controle do barco. Eu quero criar uma meta, eu quero fazer isso. Qual deve ser a única meta do ser humano? Deus. Viver em plenitude, se conectar com o próximo da melhor forma possível. E aos olhos de Deus, é como ele disse, amar o próximo incondicionalmente, acabou. Grandes nomes, vamos lá, vamos pegar só um, São Francisco. Ele sempre esteve de tudo só para doar amor para qualquer um que tivesse seu caminho. Madre Teresa, via na face de todo o que ela usava, ela falava, quando eu sirvo cada um, parece que eu estou servindo a Cristo. Olha. Entende? Então, a maior beleza da vida não é você se amar. Pergunta se a Madre Teresa tinha espaço para se amar. Ela não tinha nem tempo para isso, ela só tinha tempo para amar ao próximo. Ela saiu do hospital quando estava internada porque ela tinha que continuar a peregrinação dela. Essa mulher é fantástica. Então, entendam, é muito simples, mas nem sempre é fácil. E colocar isso em prática? Colocar em prática começa simplesmente, eu acho que o primeiro passo, pelo menos na minha experiência, na minha humilde existência, eu coloco que a maior possibilidade de aprendizado que eu tive foi com meus processos de oração e de jejum. E não falo de jejum como a gente faz hoje em dia. Eu falo de jejum completo. Eu falo de jejum de simplesmente você só beber água. Tá? Eu falo isso como médico, que os benefícios são infinitos dentro de uma possibilidade metabólica, dentro de uma possibilidade comportamental, espiritual e mental. Porque lembra que eu falei que você também não é só a mente? E como é que você limpa a mente? Quem te ensinou a limpar a mente? No Oriente isso é muito fácil, falam para você meditar. E na Bíblia isso é colocado como vigiai. A meditação mindfulness seria o quê? Uma vigília atenta, você está atento a tudo, presente a tudo. O estado de presença tem que ser absoluto. Você acordou? Dê graças a Deus que você tem a sua família, que você tem seu lar, que você está podendo ver essa televisão, que você tem a internet para ver. Dê graças a Deus que você tem sua família, seu filho, seu marido, independente de que seja. E que se vocês estão juntos, tem desafios juntos para vocês crescerem em conjunto. E como começar isso? Aprendendo que a cruz, ela é uma possibilidade, não um martírio. E eu sei que agora muita gente tem um nó na cabeça. Porque não é assim que ocorre para todo mundo.
Para muitas pessoas, elas carregam a cruz como uma medalha. É. E a cruz é uma possibilidade de crescimento que Deus, na sabedoria dele, e muitos aqui são pais e mães. Quando seu filho te pede alguma coisa, você dá ou dá para ele o meio para ele aprender? É. E por que você acha que Deus tem que te dar de mão beijada tudo? Ele vai te dar a possibilidade para você crescer e ter o seu melhor potencial. E se eu não pude enxergar isso, e através das minhas atitudes algumas coisas vieram à tona como vieram, tá tudo bem. Então, o que a gente precisa de colocar como meta em 2019 é que o ser humano sempre busque olhar para dentro, porque ele é templo do Espírito, mediante cada desafio. Porque dentro dele, Papai do Céu colocou todas as respostas necessárias para ele achar a solução para o que ele está passando. Todas as respostas necessárias para ele superar a dor que ele está tendo. Porque dor é inevitável, mas sofrimento é opcional. O sofrimento advém da inabilidade ao se lidar com uma dor. E se você está sofrendo com algo na vida hoje, é exatamente porque você não aprendeu a lição que tinha que aprender. Por isso que você ainda está naquele momento. Exatamente. E isso, ciclicamente, ao longo da história da humanidade, se representou em inúmeros aspectos. Com inúmeras metáforas ao longo de qualquer fase da existência. Ao invés de em qualquer cultura isso existe. E é denominado em formas diferentes. Então, mas para a nossa existência, na nossa linguagem, entenda. A cruz, que hoje é denominada por muitos como um problema, um desafio, nossa, provações, é uma possibilidade de crescimento. Todos os dias. Então isso significa que talvez essa doença que você tenha, que você considere a cruz, seja a oportunidade para você dar um salto de qualidade naquela linguagem, né, digamos assim, do mundo, para você realmente tomar uma atitude. Então, assim, eu acho que para fechar esse looping todo que a gente abriu aqui de ideias que são, dá para falar uma vida inteira sobre isso. Não, e é para ouvir várias vezes esse programa, porque é muita informação. É informação para uma vida inteira, gente. É para o ano inteiro. É, exatamente. É para uma vida inteira e não vai ser perdido. Uhum. Primeira coisa, silêncio de Maria, já diz muito, tá? Ao invés da gente falar, se cala e olha para dentro. Começa a processar o que está acontecendo. Segundo, não seja vítima das suas compulsões. Porque, na realidade, quando você vive essas compulsões, você está vivendo o que você quer, não o que Deus quer para você. Nosso corpo não foi feito para... eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Meu Deus, eu tenho que comer na mesa farta. Ele não falou que era esse tipo de abundância, ele falou que era todos os tipos de abundância. E esse foi o programa Mais Saúde, para encerrar com chave de ouro o ano de 2018. E lógico que a gente vai encerrar esse programa com uma outra bênção na vida da gente, que é o Padre Eliano, que sempre encerra o nosso momento Mais Saúde com um momento de espiritualidade. Meu querido, Deus o abençoe. Um beijo enorme para sua mãe, tá? Catequista. E feliz ano novo para todos. E eu quero meditar um pouquinho o texto do profeta Ezequiel no capítulo 36, versículo 26. E assim diz o profeta: Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Como é interessante nós vemos esse aspecto desse texto da sensibilidade do coração. Um coração temente a Deus, um coração sensível a Deus, dócil à sua ação. Então o profeta mostra que assim deve ser o nosso coração. Deus que realmente, na sua graça, realiza como que um transplante, para que o nosso coração possa encontrar esse caminho da obediência, da docilidade, da sensibilidade à voz de Deus. Então, como está o seu coração? Você tem ouvido somente as vozes que estão ao seu derredor, do mundo, que às vezes te agitam? Ou você tem realmente tido tempo para ouvir a voz de Deus, que é a voz que te salva, a voz que dá sentido, a voz que conduz o seu caminhar? Pense nisso, que o seu coração seja mais ainda dócil a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.